Você sabia que apenas 3% das pessoas no mundo conseguem realmente criar a vida que desejam? E não é por falta de oportunidade, não é por falta de talento. É porque elas não descobriram o segredo que vou compartilhar com você nos próximos minutos. Se você está assistindo este vídeo, é porque alguma parte de você sabe que existe muito mais esperando por você do outro lado da sua zona de conforto. E hoje, eu vou te mostrar exatamente como chegar lá. Você vai descobrir por que a maioria das pessoas vive como se fosse um imã atraindo exatamente aquilo que não quer. Vou te revelar o sistema mental que separa quem conquista seus sonhos de quem apenas sonha com eles. Não vou te dar uma lista de afirmações positivas ou técnicas mirabolantes. O que você vai aprender aqui é baseado em décadas de pesquisa em neurociência, psicologia comportamental e filosofia prática. É um entendimento profundo sobre como sua mente funciona e como você pode reprogramá-la para trabalhar a seu favor. E se você ficar comigo até o final, vou compartilhar a técnica que mudou completamente minha perspectiva sobre o que é possível na vida. Uma descoberta que pode transformar qualquer pessoa comum em um verdadeiro arquiteto da própria realidade. Então, se você está pronto para parar de ser espectador da sua própria vida e finalmente assumir o controle, vamos começar. Antes de mergulharmos fundo, deixe-me te contar algo importante. O que vou compartilhar com você não saiu da minha cabeça ontem à noite. Dr. Joe Dispenza, um dos maiores pesquisadores em neuroplasticidade do mundo, passou mais de 30 anos estudando como nossos pensamentos literalmente moldam nossa realidade biológica. Ele descobriu que quando mudamos nossos padrões mentais, mudamos nossa química cerebral, e isso transforma nossa experiência de vida. Napoleão Hill entrevistou mais de 500 milionários durante 20 anos para escrever Pense e Enriqueça. O que ele descobriu não foi uma fórmula secreta para ganhar dinheiro, mas um padrão mental que separa quem conquista do que apenas deseja. E Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, nos ensinou algo revolucionário. Mesmo nas piores circunstâncias, sempre mantemos o poder de escolher nossa resposta interna. Ele provou que nossa liberdade interior é inquebrantável. Esses gigantes do conhecimento humano chegaram à mesma conclusão por caminhos diferentes. Você tem muito mais controle sobre sua vida do que imagina. E hoje, vamos destrinchar exatamente como usar esse poder. A primeira coisa que você precisa entender é que a maioria das pessoas vive dentro de uma prisão que nem consegue enxergar. É uma prisão feita de pensamentos, crenças e padrões mentais que foram programados anos, às vezes décadas atrás. Pense comigo. Quantas vezes hoje você teve um pensamento genuinamente novo? Não estou falando de uma informação nova que você leu no celular. Estou falando de um pensamento original, uma perspectiva que nunca passou pela sua mente antes. A neurociência nos mostra que 95% dos nossos pensamentos hoje são exatamente os mesmos de ontem e os mesmos de anteontem. Nós literalmente revivemos o passado mentalmente todos os dias e depois nos perguntamos por que nossa vida não muda. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas não percebe. Não são apenas pensamentos aleatórios. Eles formam um sistema. Um sistema de crenças sobre o que é possível para você, sobre quem você é, sobre como o mundo funciona. É como se você fosse um peixe nadando em um aquário, mas nunca notou que está dentro de um aquário. O aquário são suas crenças limitantes, e você fica nadando em círculos, pensando que essa é toda a realidade que existe. E a pergunta mais importante que você pode se fazer agora é: que tipo de aquário você construiu ao redor da sua própria mente? Que paredes invisíveis estão impedindo você de enxergar o oceano de possibilidades que existe do lado de fora? Fique comigo, porque daqui a pouco vou te mostrar exatamente como quebrar essas paredes e expandir sua realidade de forma permanente. Agora que você entendeu a prisão mental, vamos falar sobre a chave para sair dela. E essa chave está literalmente dentro do seu cérebro. Durante décadas, os cientistas acreditaram que o cérebro adulto era fixo, imutável, que depois de uma certa idade, você estava condenado aos mesmos padrões neurais para sempre. Mas a descoberta da neuroplasticidade mudou tudo. Neuroplasticidade significa que seu cérebro pode se reorganizar, criar novas conexões, literalmente se reprogramar até o dia da sua morte. Você não está preso aos padrões mentais que tem hoje.
Eles são modificáveis. Mas aqui está o que é fascinante. O cérebro não consegue distinguir entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Quando você imagina algo com detalhes suficientes, seu cérebro cria as mesmas conexões neurais que criaria se você estivesse realmente vivendo aquela situação. Isso significa que você pode literalmente ensaiar uma nova versão de si mesmo na sua mente. E quanto mais você ensaia, mais real essa nova versão se torna para o seu sistema nervoso. Pense num pianista de concerto. Antes de tocar no Carnegie Hall, ele já tocou aquela música milhares de vezes na mente dele. Quando chega no palco, não é a primeira vez que ele está vivendo aquela experiência. O cérebro dele já sabe exatamente o que fazer. A pergunta é: que versão de você mesmo você está ensaiando todos os dias? Se você fica revivendo seus problemas, suas limitações, seus medos, você está treinando seu cérebro para ser exatamente isso. Mas se você começar a ensaiar uma versão expandida de quem você pode se tornar, você não está apenas mudando seus pensamentos. Você está literalmente reconstruindo a arquitetura neural que determina sua personalidade, suas emoções e, consequentemente, suas ações. Agora vamos falar sobre algo que pode parecer esotérico, mas que tem base científica sólida: o poder da intenção. A física quântica nos mostra que o observador influencia a realidade observada. No nível subatômico, as partículas existem em um estado de probabilidade até serem observadas. Quando você dirige sua atenção para algo, você literalmente participa da criação daquela realidade. Mas não estou falando de manifestação mágica. Estou falando de como sua intenção focada reorganiza sua percepção, suas prioridades e suas ações de uma forma que você nem percebe conscientemente. Quando você define uma intenção clara, não apenas um desejo vago, mas uma intenção cristalina sobre quem você quer se tornar, algo extraordinário acontece no seu cérebro. Você ativa o que os neurocientistas chamam de sistema de ativação reticular. É como se você sintonizasse uma frequência específica de informações no mundo ao seu redor. Oportunidades que sempre estiveram lá começam a se tornar visíveis. Conexões que você não percebia antes começam a fazer sentido. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não entende. Intenção não é sobre querer algo. Intenção é sobre se decidir por algo. É uma escolha definitiva sobre a direção da sua energia vital. A diferença entre uma pessoa que realiza seus objetivos e uma que fica sonhando com eles não está nos recursos, não está na sorte. Está na clareza e na firmeza da intenção. E me diga uma coisa: quando foi a última vez que você realmente se decidiu por algo? Não apenas quis, não apenas desejou, mas tomou uma decisão inquebrantável sobre quem você vai se tornar. Continue aqui comigo, porque no próximo bloco vou te mostrar como transformar essa intenção em uma força magnética que literalmente reorganiza sua realidade. Chegou o momento de falarmos sobre algo que vai além da mente: o alinhamento total entre seus pensamentos, emoções e ações. A maioria das pessoas vive em constante contradição interna. Elas querem uma coisa, sentem outra e fazem uma terceira completamente diferente. É como ter 3 cavalos puxando uma carruagem em direções opostas. Imagine que você é uma estação de rádio. Quando seus pensamentos, emoções e ações estão alinhados, você transmite um sinal claro e poderoso. Mas quando eles estão desalinhados, você transmite estática. E a vida responde à qualidade do sinal que você está enviando. Os antigos mestres chamavam isso de congruência. Os psicólogos modernos chamam de coerência. Mas, independente do nome, o princípio é o mesmo. Quando todos os aspectos do seu ser apontam na mesma direção, você se torna uma força da natureza. Pense nas pessoas que mais admirou na vida. Não eram necessariamente as mais inteligentes ou as mais talentosas. Eram aquelas que tinham uma presença especial, uma energia que você sentia quando elas entravam na sala. Essa era a energia do alinhamento. Quando você está verdadeiramente alinhado, não precisa convencer ninguém de nada. Sua própria presença comunica quem você é e para onde está indo. As oportunidades se apresentam naturalmente. As pessoas certas aparecem no momento certo. Mas aqui está a questão fundamental. Você não pode fingir alinhamento. Não pode parecer alinhado. Ou você está, ou não está. E seu subconsciente sabe a diferença, e o mundo ao seu redor também sente.
O verdadeiro alinhamento começa quando você para de tentar impressionar os outros e começa a expressar sua essência mais autêntica. Quando você para de perseguir aprovação e começa a perseguir sua própria excelência. Agora vamos ao coração de toda transformação real, a mudança de identidade. A maioria das pessoas tenta mudar sua vida mudando suas circunstâncias. Elas pensam: se eu conseguir aquele emprego, se eu encontrar a pessoa certa, se eu tiver mais dinheiro, aí eu vou ser feliz. Mas estão fazendo isso de trás para frente. Toda mudança duradoura começa de dentro para fora. Começa quando você muda a sua percepção sobre quem você é fundamentalmente. Einstein disse uma vez: nós não podemos resolver problemas usando o mesmo tipo de pensamento que usamos quando os criamos. A pessoa que criou os problemas que você tem hoje não pode ser a mesma pessoa que vai resolvê-los. Isso significa que você precisa morrer para uma versão antiga de si mesmo para que uma nova versão possa nascer. E essa morte não é física, é psicológica. É soltar padrões, crenças, histórias que você conta sobre si mesmo há tanto tempo que nem lembra quando começaram. E isso é assustador. Porque essas histórias, por mais limitantes que sejam, nos dão uma sensação de identidade, de segurança. É mais confortável ser uma versão conhecida de nós mesmos, mesmo que seja uma versão que não gostamos, do que nos aventurar no desconhecido. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de aceitar. Você não é seus pensamentos. Você não é suas emoções. Você não é sua história. Você é a consciência que observa tudo isso. E quando você realmente compreende isso, não intelectualmente, mas visceralmente, você percebe que pode escolher quem ser a cada momento. Você não está preso a uma personalidade fixa. Você é um ser em constante criação. A pergunta que muda tudo é: se você pudesse ser qualquer versão de si mesmo, sem limitações, sem medo do julgamento, sem considerar o que é realista, quem você escolheria ser? Chegou o momento da grande revelação. Tudo que conversamos até agora converge para este ponto. A técnica que vai mudar sua vida não é uma técnica, é uma compreensão. Uma mudança radical de perspectiva sobre o que significa estar vivo. Você não está aqui para sobreviver. Você não está aqui para pagar contas, seguir regras e morrer. Você é uma expressão única da consciência universal, com capacidades ilimitadas de criação, amor e transformação. E a única coisa que separa você dessa realização é uma ilusão, a ilusão da separação. A crença de que você está separado da vida, separado das oportunidades, separado do seu potencial. Mas a verdade é que você não está vivendo a vida. Você é a vida se expressando através de uma forma única chamada você. Quando você compreende isso, tudo muda. Você para de implorar pela aprovação do universo e começa a colaborar com ele. Para de tentar forçar resultados, começa a fluir com as possibilidades. Para de se sentir vítima das circunstâncias, começa a se perceber como um co-criador consciente. E aqui está o segredo final. Tudo o que você deseja já existe como potencial no campo quântico da realidade. Sua única função é se alinhar com essa frequência, se tornar uma antena receptiva para as possibilidades que já estão esperando por você. Não é sobre lutar contra a vida, é sobre dançar com ela. Não é sobre conquistar o mundo. É sobre se tornar tão autenticamente você que o mundo não consegue resistir ao que você está oferecendo. Esta é a grande transformação. De alguém que pede permissão para viver para alguém que dá permissão para a vida se expressar através de si. E quando isso acontece, você não atrai o que quer. Você se torna um ímã para tudo que está alinhado com sua essência mais elevada. Se você chegou até aqui, significa que algo dentro de você ressoou com essa mensagem. E isso não é coincidência. Você não encontrou este vídeo por acaso. Você está passando por um despertar, por uma expansão de consciência. E agora você tem uma escolha a fazer. Você pode fechar este vídeo e voltar para a vida automática, para os mesmos padrões, para a mesma realidade limitada de antes. Ou você pode decidir que hoje marca o início de uma nova era na sua vida. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, se despertou algo dentro de você, eu preciso que você faça algumas coisas para mim. Primeiro, curta este vídeo. Isso não é só para ajudar o canal no algoritmo.
É para você enviar uma mensagem para o universo de que você está pronto para essa transformação. Segundo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Alguém que você sabe que está preso nos mesmos padrões que você estava antes deste vídeo. Terceiro, nos comentários, escreva uma palavra que representa quem você está se decidindo a se tornar. Uma palavra só. Sua declaração de intenção para o universo. E se você quer continuar essa jornada de transformação, se inscreva no canal e ative o sininho, porque vamos juntos explorar os limites do que é possível para um ser humano consciente e determinado. Lembre-se, você tem dentro de si tudo o que precisa para criar a vida que deseja. A única pergunta é: você vai usar esse poder ou vai fingir que não o possui? Sua nova vida está esperando por você, e ela começa no momento em que você decide que merece ela. Nos vemos no próximo vídeo. E quando nos encontrarmos novamente, quero ouvir sobre a transformação que você criou na sua vida.